Olá, tu me nome é Francisca. Tenho 85 anos. E hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei em silêncio por muitos anos. Antes de começar, gostaria de pedir para que vocês curtam este vídeo e se inscrevam no canal. Me contem nos comentários de onde vocês estão assistindo. Fico curiosa para saber quem são as pessoas que estão ouvindo minha história. Nasci em 1940, em uma cidadezinha do interior do Paraná, onde o tempo parecia passar mais devagar que o restante do mundo. Éramos 7 irmãos, 3 meninos e 4 meninas, filhos de um pequeno comerciante e uma dona de casa. Naquela época, meninas como eu tinham um destino quase que traçado: estudar até o primário, aprender os afazeres domésticos e se casar jovem com um bom partido escolhido pela família. E foi exatamente o que aconteceu comigo aos 16 anos, em 1956. Conheci o Roberto durante uma festa da igreja. Ele era considerado um excelente partido, tinha 25 anos, trabalhava como contador no banco da cidade, era bem vestido e de boa família. Meus pais ficaram encantados quando ele pediu permissão para me cortejar. Eu mal o conhecia, mas confesso que me senti lisonjeada com a atenção de um homem mais velho e estabelecido na vida. O namoro durou apenas 8 meses antes dele pedir minha mão. Éramos praticamente 2 estranhos quando trocamos alianças em janeiro de 1957. Lembro do meu vestido branco simples, costurado por minha mãe, e do nervosismo que sentia. Não era amor o que eu sentia, era uma mistura de dever cumprido e esperança de que o amor pudesse crescer com o tempo. Nos primeiros meses de casamento, Roberto era um homem educado e atencioso. Tínhamos uma casa pequena, mas confortável. E ele me dava uma mesada para cuidar das despesas domésticas. Eu me esmerava na cozinha, fazendo pratos que aprendi com minha mãe, mantendo tudo impecavelmente limpo e organizado. À noite, ele me contava sobre seu dia no banco, enquanto eu bordava ou costurava. Uma vida simples, mas que parecia adequada para os padrões da época. O problema começou no 6º mês de casamento. Roberto chegou tarde, uma noite, cheirando a álcool. Eu nunca tinha visto meu marido beber antes. Ele entrou cambaleando e, quando tentei ajudar, lo a se sentar, empurrou minha mão com força, me fazendo bater contra a parede. A comida está fria. E ele reclamou. Embora eu tivesse mantido o jantar aquecido por horas, aquela foi a primeira vez que vi algo diferente em seus olhos, um brilho duro, quase cruel. No dia seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Eu também fingi que tudo estava normal, acreditando que tinha sido apenas um incidente isolado, mas não foi. Ao longo dos meses seguintes, Roberto começou a beber com mais frequência. No início, era apenas nas sextas-feiras após o trabalho. Depois, qualquer dia da semana se tornou motivo para beber com os colegas do banco. Em 1958, descobri que estava grávida do nosso primeiro filho. Pensei que a notícia iria acalmar Lu, abandonar a bebida. Ele ficou feliz. Sim, por alguns dias, voltou a ser o homem atencioso do início do casamento, mas logo as bebedeiras retornaram e, com elas, a violência. A primeira vez que ele me bateu de verdade foi quando eu estava de 5 meses de gravidez. Eu tinha costurado um enxoval simples para o bebê e queria mostrar a ele. Roberto chegou bêbado. Jogou as roupinhas no chão e disse que eu estava gastando dinheiro à toa. Quando tentei explicar que tinha usado tecidos de retalhos, ele me deu um tapa no rosto tão forte que caí no chão. Passei a noite chorando baixinho, com medo de perder meu bebê, com medo do que viria pela frente. Meu primeiro filho, o Pedro, nasceu em 1959, um menino lindo e saudável.
Apesar de todo o estresse durante a gravidez, por algumas semanas, Roberto novamente se transformou. Orgulhoso do filho, diminuiu a bebida. Trazia pequenos presentes para casa. Eu me agarrei a essa esperança, rezando todas as noites, para que aquela mudança fosse permanente. Mas não foi. Logo, o ciclo recomeçou. Bebedeiras, gritos, empurrões, tapas. E então, o silêncio, um silêncio denso que preenchia nossa casa nos dias seguintes, quando ele fingia que nada tinha acontecido e eu me esforçava para esconder os hematomas com mangas compridas, mesmo no calor do verão. M1961. Nasceu nossa segunda filha, a Ana Helena, e em 1963 veio a caçula, Rita, 3 filhos pequenos, um marido violento e uma sensação constante de medo. Esta era a minha vida. Aos 23 anos, as pessoas na cidade suspeitavam, claro, era impossível esconder completamente, mas naquela época, problemas conjugais eram considerados assuntos particulares. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Este era o ditado que mais ouvia quando alguma vizinha notava meus olhos inchados de tanto chorar. Minha mãe faleceu em 1960 e 2 meu pai já havia partido anos antes. Meus irmãos estavam espalhados, cada um com sua própria vida, seus próprios problemas. Eu me sentia completamente sozinha. A cada noite, enquanto arrumava a cozinha após o jantar, eu ouvia o tic-tac do relógio de parede e contava os minutos até Roberto chegar em casa. Seria hoje uma noite tranquila ou mais uma de terror? A cozinha se tornou meu refúgio e meu cárcere. Era lá que eu passava a maior parte do tempo, cozinhando, limpando, tentando manter tudo perfeito para não dar motivos para a ira de Roberto. Era também lá que, tarde da noite, quando todos dormiam, eu chorava silenciosamente, planejando uma fuga que parecia impossível. Como eu sairia de casa com 3 crianças pequenas, para onde iria? Como nos sustentaria? Foi em uma dessas noites, 1965, que tive a ideia que mudaria nossa vida. Enquanto guardava as compras da feira na despensa, olhei para as latas de mantimentos e pensei, e se eu começasse a guardar um pouco de dinheiro aqui? Assim começou o que eu chamei de fundo de libertação. Cada vez que ia à feira, comprava um pouco menos do que Roberto me dava dinheiro para comprar e escondia as moedas em uma lata vazia de goiabada no fundo da despensa, atrás de todos os outros mantimentos. Era pouco. Muito pouco no início, mas com o tempo, aquele dinheiro começou a crescer. E com ele, crescia também minha esperança de um dia poder sair daquela casa com meus filhos. E foi assim que os anos de espera e silêncio na cozinha se tornaram também anos de planejamento e pequenos atos de resistência que ninguém percebia. O ano de 1965 seguia seu curso e meu pequeno fundo de libertação crescia lentamente. Pedro já estava com 6 anos, Ana Helena com 4 e a pequena Rita acabara de completar 2 anos. Eles eram minha força e minha fraqueza ao mesmo tempo. Por eles, eu suportava o insuportável, mas também por eles, eu precisava encontrar coragem para mudar nossa situação. Naquela época, eu já tinha desenvolvido uma espécie de sexto sentido. Conseguia identificar o humor de Roberto apenas pelo barulho da porta ao ser aberta ou pelo som dos seus passos na calçada. Em dias bons, ele chegava assoviando baixinho. Em dias ruins, o silêncio pesado que o acompanhava era o primeiro sinal de tempestade. Foi em junho de 1965 que aconteceu o que chamo de a gota d'água, um incidente tão terrível que me fez entender que, se não saíssemos dali,
eu poderia não viver para ver meus filhos crescerem. Aquela semana tinha sido especialmente difícil. Roberto estava mais irritadiço que o normal por causa de problemas no banco. O gerente tinha chamado sua atenção por um erro nas contas e isso feriu profundamente seu orgulho. Quando chegou em casa naquela sexta-feira, pude sentir imediatamente que algo estava diferente. Não era só o cheiro de bebida, que já era comum. Havia uma raiva contida em seus olhos que me gelou a espinha. As crianças estavam brincando na sala. Pedro tinha construído uma espécie de cabana com almofadas e pedaços de lençol, e as meninas estavam lá dentro com ele. Era uma visão tão inocente, tão preciosa. Sempre tentei preservar pequenos momentos de alegria para eles, apesar de tudo. Roberto entrou, jogou o paletó sobre o sofá e ignorou completamente as crianças que correram para abraçá-lo. Como sempre faziam, ele foi direto para a cozinha, onde eu terminava de preparar o jantar. "Cadê minha comida?" perguntou com a voz pastosa. Expliquei que o jantar estaria pronto em alguns minutos, que a carne ainda estava no fogo. Ele não respondeu, apenas se sentou à mesa da cozinha e começou a bater com os dedos no tampo de madeira. Impaciente. Pedro apareceu na porta da cozinha, segurando um desenho que tinha feito na escola. "Papai, olha o que eu fiz hoje." Ele estava tão orgulhoso. Coitadinho. Roberto nem sequer olhou para o filho. Apenas balançou a mão no ar, como quem espanta uma mosca. Percebi o brilho de decepção nos olhos do meu menino e senti meu coração apertar. "Venha." "Meu filho," chamei baixinho, "ajude mamãe a pôr a mesa enquanto o papai descansa um pouco." Pedro veio até mim e eu abracei-o rapidamente, tentando compensar a frieza do pai. Foi então que aconteceu. O barulho da panela de pressão liberando vapor assustou Roberto, que já estava com os nervos à flor da pele. Ele se levantou de um salto. Sim, andou. Maldita panela. Não aguento mais esse barulho infernal." E, com um movimento brusco, empurrou a panela do fogão. Foi tudo muito rápido. O metal quente caiu, a água fervente espirrou. Pedro estava ao meu lado e foi atingido no braço. E parte do peito, o grito de dor do meu filho ecoa na minha memória. Até hoje. Corri para socorrer-lo. Em pânico. A pele dele já estava vermelha, começando a formar bolhas. Ana Helena e Rita começaram a chorar na sala, assustadas com a gritaria, e Roberto, ele apenas ficou ali parado, olhando para a cena com uma expressão vazia, como se não compreendesse o que tinha acabado de fazer. "Precisamos levar ele ao hospital?" Gritei, tentando manter a calma, enquanto pegava um pano limpo e molhava com água fria para colocar sobre o braço de Pedro. Roberto não se moveu. "Você está me ouvindo? Seu filho está queimado. Precisamos levá-lo ao médico." Foi só então que ele pareceu despertar do transe, mas, en vez de ajudar, em vez de demonstrar qualquer preocupação, ele simplesmente pegou a garrafa de cachaça que sempre guardava no armário da cozinha e saiu pela porta dos fundos, resmungando algo sobre não ter paz nem em sua própria casa. Fiquei ali, abraçada ao meu filho que gemia de dor, enquanto minhas meninas choravam na sala, completamente abandonada pelo homem que deveria ser nosso protetor. Foi naquele momento que algo dentro de mim se quebrou e, ao mesmo tempo, algo mais forte se formou, uma determinação que eu não sabia que possuía. Peguei Pedro no colo, mesmo ele já sendo um menino crescido, e chamei as meninas. Fomos até a casa da dona Isaurina, nossa vizinha, que tinha um telefone. Ela, que provavelmente já suspeitava da situação em nossa casa, não fez perguntas, apenas ligou para o único táxi da cidade e nos acompanhou até o pequeno hospital local. O médico atendeu Pedro com eficiência e gentileza. As queimaduras eram de 2º grau, mas, por sorte,
não muito extensas. Enquanto ele fazia os curativos, olhou para mim com aqueles olhos que pareciam ver além das minhas desculpas esfarrapadas sobre acidentes domésticos. Senhora Francisca, ele disse baixinho, para que as crianças não ouvissem: esta é a terceira vez este ano que a senhora traz um dos seus filhos com ferimentos acidentais. Como médico e como ser humano, preciso lhe dizer, isso precisa parar. Suas palavras me atingiram como um tapa. Era verdade. Doigt maisante tinha sido Ana Helena com um corte na testa. Depois que Roberto, embriagado, empurrou, sem querer, contra a quina da mesa. E antes disso, o próprio Pedro com o braço roxo, depois de ser disciplinado pelo pai, por ter quebrado acidentalmente um copo. Voltamos para casa à tarde da noite, as crianças estavam exaustas. E eu não menos. Roberto não estava em casa, o que foi um alívio momentâneo. Coloquei os três para dormir na minha cama, algo que raramente permitia a mim mesma, e fiquei, velando o sono deles por horas, pensando no que fazer. Foi naquela noite de vigília que tomei minha decisão final. Não importava o quão difícil fosse, não importava os obstáculos, eu ia tirar meus filhos daquela casa e seria em breve, antes que algo pior acontecesse. Quando Roberto finalmente chegou, no meio da madrugada, eu fingi estar dormindo. Ele caiu na cama como um peso morto, sem sequer notar as crianças ali. O cheiro de bebida e perfume barato que emanava dele me dizia que, além de tudo, ele provavelmente estava me traindo. Mas, naquele momento, isso parecia ser o menor dos meus problemas. Na manhã seguinte, enquanto ele ainda dormia, comecei a implementar meu plano com mais urgência. Fui até a lata de goiabada, onde guardava meu fundo de libertação, e contei o dinheiro pela primeira vez. Era pouco, menos da metade do que eu calculava ser necessário para começar uma vida nova com 3 crianças em outro lugar. Percebi que precisava acelerar o processo nos dias que se seguiram. Comecei a vender pequenos itens pessoais quando ia à feira. Um broche que tinha sido da minha mãe, alguns pedaços de renda que eu mesma havia feito, doces caseiros que preparava escondida na madrugada. As moedas se somavam lentamente, mas estávamos ainda longe da meta. Foi quando me lembrei da máquina de costura. Era uma Singer antiga que tinha pertencido à minha avó e depois à minha mãe. Antes de vir para mim como presente de casamento, eu a usava para fazer pequenos reparos e, às vezes, confeccionar roupas simples para as crianças. Era um dos poucos objetos de valor que eu possuía, além das alianças de casamento. Uma ideia surgiu. E se eu começasse a costurar para fora, havia várias senhoras na cidade que precisavam de ajustes em suas roupas e algumas até encomendavam peças novas para ocasiões especiais. Se eu conseguisse alguns clientes, poderia aumentar nossa poupança de fuga muito mais rapidamente. O desafio seria fazer isso sem que Roberto percebesse. Ele controlava rigidamente o dinheiro da casa e certamente questionaria qualquer renda extra que notasse. Decidi que faria os trabalhos enquanto ele estivesse no banco e as crianças na escola. Ana Helena, que ainda não frequentava a escola, seria minha pequena ajudante. Comecei discretamente. Primeiro, ofereci meus serviços a Dona Isaurina, que sempre precisava ajustar os vestidos para acomodar seu corpo em constante mudança devido aos problemas de saúde. Ela não só aceitou, como me indicou para algumas amigas. Em poucas semanas, eu já tinha uma pequena clientela. Utilizava tecidos que as próprias clientes traziam ou fazia alterações em roupas já existentes. O dinheiro, sempre em espécie, ia direto para dentro da lata de goiabada
que agora já não dava mais conta de tudo e tinha sido substituída por uma lata maior de achocolatado que Pedro adorava. O trabalho era exaustivo. Acordava antes do sol nascer para adiantar os afazeres domésticos. Depois, enquanto Roberto estava no trabalho, dividia-me entre cuidar da pequena Rita, dar atenção a Ana Helena e costurar os pedidos que precisava entregar. Quando Pedro voltava da escola, muitas vezes me ajudava cuidando das irmãs enquanto eu terminava algum trabalho urgente. À noite, após colocar as crianças na cama, ainda precisava garantir que a casa estivesse impecável e o jantar pronto para quando Roberto chegasse. Era uma rotina esgotante, mas cada moeda que acrescentava ao nosso fundo de libertação me dava mais força para continuar. O mais desafiador era manter tudo em segredo. Guardava os trabalhos de costura em uma caixa debaixo da cama, cobertos por lençóis antigos. Quando ouvia os passos de Roberto se aproximando, rapidamente escondia agulhas, linhas e tecidos. As clientes sabiam que deveriam vir apenas em determinados horários e nunca mencionar nosso acordo na frente de outras pessoas da cidade. Foi assim que, entre julho e dezembro de 1965, nosso fundo cresceu substancialmente. Cada centavo representava um passo em direção à liberdade, um tijolo na construção da nossa nova vida. Mas eu sabia que precisávamos de mais do que dinheiro para escapar. Precisávamos de um plano, um destino, uma estratégia para desaparecer sem deixar rastros e, acima de tudo, precisávamos do momento certo. Uma oportunidade que permitisse nossa fuga sem despertar suspeitas imediatas, dando-nos tempo suficiente para estar longe quando Roberto percebesse que havíamos partido para nunca mais voltar. O Natal de 1965 se aproximava e, Camille, uma oportunidade que eu não poderia desperdiçar. Todo ano, Roberto viajava para a capital para a confraternização anual do banco, onde todos os gerentes e funcionários de destaque das agências do interior se reuniam para uma grande festa. Era a única noite do ano em que ele dormia fora de casa, hospedado em uma pensão na capital, sempre retornando no dia seguinte, geralmente de ressaca e mau humor. Este ano seria diferente. Não para ele, mas para nós. Durante todo o mês de dezembro, intensifiquei meus trabalhos de costura. Aceitei todos os pedidos que conseguia, mesmo sabendo que teria que virar noites para dar conta. Vestidos de festa, ajustes de última hora, pequenos concertos. Tudo era oportunidade de aumentar nosso fundo. Minhas mãos estavam calejadas e meus olhos ardiam constantemente pela falta de sono. Mas cada dificuldade era suportada pensando no futuro. Uma das minhas clientes, Dona Teresa, era esposa de um comerciante que tinha uma loja de tecidos no centro da cidade. Ela me contou, durante uma prova de vestido, que seu marido estava procurando uma costureira para trabalhar em tempo integral na loja, fazendo ajustes e pequenas confecções. O trabalho seria na cidade de Londrina, a quase 300 quilômetros de onde vivíamos. Se você conhecer alguém com habilidade, Francisca, me avisa. A pessoa poderia morar no quartinho que tem nos fundos da loja até se estabelecer. Ela comentou, sem imaginar, que estava me oferecendo exatamente o que eu mais precisava, um destino e uma oportunidade. Respirai fundo, juntando toda a minha coragem, e disse, na verdade, Dona Teresa, e eu mesma estaria interessada. Ela me olhou surpresa. Eu nunca havia mencionado qualquer insatisfação com minha vida ou desejo de mudança, mas e o Roberto? E as crianças? Perguntou, genuinamente confusa.
Foi a primeira vez que confiei em alguém o suficiente para revelar um pouco da minha situação. Não contei tudo, claro. Apenas disse que Roberto e eu estávamos enfrentando dificuldades e que eu estava considerando passar um tempo com uma tia distante, Dona Teresa, mulher inteligente que leu nas entrelinhas muito mais do que minhas palavras revelavam. Entendo, ela disse simplesmente: vou falar com meu cunhado. Tenho certeza de que ele ficará feliz em ter alguém com seu talento trabalhando para ele. En dessert, ela segurou minhas mãos com firmeza e acrescentou: seja lá qual for sua decisão, conte comigo. Aquela conversa foi o empurrão final que eu precisava. Uma oportunidade de trabalho, um lugar para ficar, uma cidade grande o suficiente para nos escondermos, tudo se alinhava. Decidi que partiríamos na noite da festa do banco. Quando Roberto estivesse na capital, os dias que se seguiram foram de preparação cautelosa e discreta. Comecei a separar algumas roupas essenciais para mim e para as crianças, escondendo-as em uma mala velha no fundo do armário. Coloquei também alguns objetos de valor sentimental, as poucas fotos que tinha da minha família, o sapatinho de batizado de cada criança, o terço que havia sido da minha avó. Não poderia levar minha máquina de costura Singer. Seria muito pesado e chamativo. Mas decidi que, assim que tivesse economizado o suficiente no novo emprego, compraria outra. Aquela ficaria para trás. Como tantas outras coisas da minha vida anterior, o mais difícil foi preparar as crianças sem assustá-las ou fazer com que revelassem acidentalmente nossos planos. Pedro, com seus 6 anos, já entendia mais do que eu gostaria. Numa noite, enquanto o ajudava com a lição de casa, ele me perguntou em voz baixa: mamãe, nós vamos fugir do papai? Aquela pergunta inocente me pegou de surpresa. Senti meu coração acelerar. Por que você está perguntando isso? Meu filho, responde, tentando ganhar tempo para pensar, porque eu vi a mala no armário e você está guardando dinheiro na lata de achocolatado. Eu vi quando fui pegar para fazer chocolate quente para as meninas. Meu primeiro instinto foi negar, mas algo no olhar sério e velho demais para sua idade me fez mudar de ideia. Ele merecia a verdade. Ou pelo menos parte dela. Nós vamos para um lugar novo. Sim, um lugar onde a mamãe vai trabalhar costurando. Como faço aqui em casa? Vocês vão para uma escola nova, fazer novos amigos. Vai ser uma aventura. E o papai? E ele perguntou, com uma mistura de medo e esperança que me partiu o coração: papai não vai junto desta vez. Eu respondi, escolhendo cuidadosamente as palavras. Ele tem o trabalho dele no banco. Pedro ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então, para minha surpresa, ele assentiu com a cabeça e disse: tudo bem, eu vou ajudar a cuidar das meninas. E não vou contar para ninguém. Abracei meu filho com força, lutando contra as lágrimas. Como uma criança de 6 anos podia compreender tanto, como podia aceitar com tanta maturidade uma situação que nem mesmo eu, adulta, conseguia processar completamente. Na semana antes do Natal, recebi a confirmação que esperava. Dona Teresa veio à minha casa, aproveitando um momento em que Roberto estava no trabalho, para me dizer que seu cunhado havia aceitado me contratar. Eu poderia começar logo após o Ano Novo e o quartinho nos fundos da loja já estava sendo preparado para nos receber. É pequeno, mas limpo e seguro. Ela me garantiu: tem um banheiro próprio e uma pequena cozinha. Para começar, devo servir. Entreguei a ela quase todo o dinheiro que havia economizado ao longo daqueles meses, pedindo que comprasse passagens de ônibus para nós, 4 para o dia 22 de dezembro, data da festa do banco. Ela hesitou em aceitar o dinheiro, mas insiste.
Era importante para mim que aquela fosse uma decisão totalmente minha, um recomeço, construído com meus próprios recursos, por mais modestos que fossem. O dia 22 finalmente chegou. A manhã transcorreu como qualquer outra. Preparei o café, arrumei as crianças, cuidei da casa. Roberto estava mais agitado que o normal, ansioso com a viagem e a festa. Ajudei-o a preparar a pequena mala, certificando-me de que não faltava nada. Como a esposa dedicada que sempre fingi ser, por volta das 2 da tarde, e ele partiu. Ficou na porta por um momento, olhando para nós, 4 reunidos na sala. Por um breve instante, pensei ter visto algo em seus olhos. Remorso, talvez, amor. Mas foi tão rápido que poderia ter sido apenas minha imaginação até amanhã. Ele disse simplesmente e saiu. Fiquei na porta, observando-o caminhar até a esquina onde pegaria a condução para a rodoviária. Quando ele finalmente desapareceu de vista, senti um peso enorme sair dos meus ombros. Era agora ou nunca. Voltei para dentro e olhei para as crianças. Vamos brincar de um jogo. Anunciei, tentando manter a voz leve e alegre. Vamos imaginar que estamos indo para uma grande aventura e precisamos nos preparar muito rápido. Só podemos levar o que for realmente importante. Ana, Helena e Rita sorriram. Animadas com a brincadeira, Pedro, que sabia a verdade, apenas assentiu solenemente. Em menos de 2 horas, tínhamos arrumado o essencial em 2 malas e algumas sacolas. Guardei os documentos, nossas certidões de nascimento, minha certidão de casamento, as cadernetas de vacinação das crianças em uma pequena bolsa que carreguei junto ao corpo. Às 4 da tarde, Dona Teresa veio nos buscar em seu carro. Seu marido estava dirigindo e ele rapidamente colocou nossas malas no porta-malas. Não trocamos muitas palavras, não era necessário. O plano estava em movimento e cada minuto era precioso. Na rodoviária, Dona Teresa me entregou os bilhetes e um envelope. É um adiantamento do seu salário. Explicou. Meu cunhado insistiu para que vocês possam se instalar. Tentei recusar, mas ela foi firme. Aceite, Francisca, você vai precisar. Nos despedimos rapidamente. O ônibus partiria em 20 minutos e eu não queria arriscar ser vista por alguém que pudesse contar a Roberto. Sentamos nos últimos bancos, as crianças excitadas com a perspectiva da viagem, a primeira de suas vidas. Quando o ônibus finalmente deixou a plataforma, tive medo de olhar para trás, mas também senti algo que não experimentava há anos: esperança. Com cada quilômetro que nos afastava daquela cidade, daquela casa, daquele homem, eu respirava um pouco mais livremente. A viagem durou quase 6 horas. Rita dormiu a maior parte do tempo, aninhada em meu colo. Ana Helena ficou inquieta, fazendo 1000 perguntas sobre nosso destino. Pedro permaneceu em silêncio, olhando pela janela as luzes das cidades que passávamos, os campos escuros, as estrelas que começavam a aparecer no céu. Em algum momento da viagem, ele segurou minha mão e disse, sem desviar os olhos da janela: vai ficar tudo bem. Agora, não vai. Mamãe não era uma pergunta de criança buscando conforto, mas quase uma afirmação de um pequeno homem tentando me confortar. Vai, meu filho, respondi, apertando sua mão. Agora vai ficar tudo bem. Chegamos a Londrina pouco depois das 10 da noite. A rodoviária estava quase vazia àquela hora. Seguindo as instruções de Dona Teresa, pegamos um táxi até o endereço da loja. O motorista nos olhou com curiosidade. Uma mulher sozinha com 3 crianças pequenas. Chegando tarde da noite, com poucas bagagens, mas não fez perguntas. A loja ficava numa rua comercial do centro
silenciosa. Aquela hora, o cunhado de Dona Teresa, seu Geraldo, já nos esperava. Era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e um sorriso gentil. Ele nos conduziu pelos fundos da loja até o quartinho que seria nosso novo lar. Era, como Dona Teresa havia dito, pequeno, mas limpo. Tinha uma cama de casal que ocupava quase todo o espaço, um pequeno fogão de 2 bocas, uma pia, um armário modesto e uma mesa com 2 cadeiras. O banheiro era minúsculo, mas tinha chuveiro com água quente. Um luxo que nem sempre tínhamos em nossa casa anterior. Sei que não é muito, disse seu Geraldo, parecendo um pouco constrangido. Mochei temporário. Assim que vocês se estabelecerem, poderão procurar algo maior? Olhei ao redor, para aquele espaço apertado que representava nossa liberdade, e sorri genuinamente. É perfeito, respondi. Não poderia pedir nada melhor. Naquela primeira noite, dormimos todos juntos na única cama. Amontoados como filhotinhos buscando calor, fiquei acordada por horas, ouvindo a respiração das crianças, sentindo o peso de Rita em meu peito ou calor de Ana Helena contra meu braço. A mão de Pedro segurando firmemente a minha mesmo durante o sono. Pensei em Roberto, que aquela hora estaria na festa do banco, provavelmente bebendo e se divertindo, sem imaginar que, quando voltasse para casa no dia seguinte, encontraria apenas o silêncio e os móveis vazios como testemunhas da nossa partida. Pensei no que ele faria. Ficaria furioso. Certamente, procuraria por nós, chamaria a polícia ou simplesmente aceitaria que havíamos ido embora, aliviado, talvez, por não ter mais que fingir ser um pai e marido que claramente não desejava ser. Essas perguntas me atormentaram naquela noite. Mas, quando o sol finalmente começou a nascer, iluminando nosso pequeno quarto com uma luz dourada, eu sabia que não importava o que ele fizesse, estávamos longe, estávamos juntos. E, pela primeira vez em muitos anos, estávamos seguros. Aquele amanhecer de 23 de dezembro de 1965 marcou o primeiro dia da nossa nova vida, uma vida construída sobre as cinzas de tudo que havíamos deixado para trás, mas também sobre a promessa de tudo que poderíamos ser dali em diante. O ano de 1966 foi o mais difícil, ao mesmo tempo, o mais libertador de minha vida. Nossa adaptação em Londrina começou com muitos desafios. O quartinho nos fundos da loja de tecidos, que inicialmente parecia um paraíso de liberdade, logo se revelou apertado demais para uma mulher. E 3 crianças em crescimento, as noites eram particularmente complicadas, com todos nós amontoados na mesma cama, Rita frequentemente acordando com pesadelos, talvez reflexo da mudança brusca em sua vida tão pequena. Meu primeiro dia de trabalho na loja foi logo após o Natal. Seu Geraldo era um patrão justo, mas exigente. A clientela era bem diferente daquela que eu estava acostumada. Em nossa pequena cidade do interior, mulheres elegantes da sociedade local, com pedidos muito mais sofisticados do que os ajustes simples que eu fazia antes, tive que aprender rapidamente, estudando revistas de moda, nas poucas horas livres que tinha, aperfeiçoando técnicas que mal conhecia. As primeiras semanas foram de ansiedade constante. A cada cliente que entrava na loja, eu temia ver alguém conhecido, alguém que pudesse ter sido enviado por Roberto para nos encontrar. A cada batida na porta do nosso quartinho, meu coração disparava. Pedro percebeu isso e, mesmo tão pequeno, assumiu o papel de sentinela, sempre atento a estranhos que se aproximavam. Em fevereiro de 1966, recebi a notícia que tanto temia quanto esperava. Uma carta chegou através de Dona Isorina, que havia prometido atuar
como intermediária. Caso fosse necessário, era de minha antiga vizinha, contando informações sobre Roberto, segundo ela. Quando ele retornou da viagem, naquele 23 de dezembro, encontrou a casa vazia, sua fúria foi terrível. Quebrou móveis, gritou pelos vizinhos, ameaçou a todos. Foi à delegacia registrar nosso desaparecimento, mas o delegado, que conhecia bem sua reputação de beberrão violento, não demonstrou muito empenho em iniciar buscas. Roberto, então, começou sua própria investigação, interrogando vizinhos, comerciantes, qualquer um que pudesse ter nos visto partir. Por algumas semanas, ele manteve as aparências no banco, mas sua bebedeira aumentou. Em meados de janeiro, foi afastado do trabalho após aparecer embriagado e causar uma cena na frente de clientes importantes. No final do mês, perdeu o emprego definitivamente. A carta terminava com um aviso que me gelou o sangue. Roberto tinha descoberto que havíamos partido para Londrina. O motorista de táxi da rodoviária, após algumas doses de cachaça pagas por ele, lembrou-se de ter visto uma mulher com 3 crianças embarcando em um ônibus para essa cidade na tarde de 22 de dezembro. A vizinha encerrava dizendo que, segundo os últimos rumores, Roberto havia vendido alguns móveis da casa e comprado uma passagem. Ele jurou aos 4 ventos que vai trazer vocês de volta, nem que seja à força. Escreveu est là. Tome cuidado, Francisca. Li e reli aquela carta, as mãos tremendo, tanto que mal conseguia segurar o papel. Nosso esconderijo não era mais seguro. Precisávamos partir novamente. Para onde? Com que dinheiro? Os poucos meses de trabalho mau tinham sido suficientes para cobrir nossas necessidades básicas e minhas economias da fuga estavam quase esgotadas. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, chorei silenciosamente, sentada no pequeno degrau da porta dos fundos, olhando para o céu estrelado e pedindo forças a Deus. A minha mãe, a quem quer que pudesse me ouvir, foi seu Geraldo quem, Zemzaba, me deu a solução. Na manhã seguinte, notando meu abatimento, perguntou se estava tudo bem. Não consegui mentir. Já havia mentido demais em minha vida. Contei sobre a carta, sobre Roberto estar a caminho, sobre meu medo. Para minha surpresa, em vez de pânico ou rejeição, encontrei compreensão e apoio prático. Meu irmão tem uma fazenda nos arredores de Maringá. Ele disse, após alguns momentos de reflexão, não é grande coisa, mas tem uma casa de colonos vazia. Desde que o último caseiro se mudou, ele está precisando de alguém para cuidar da sede quando não está lá. E a esposa dele sempre reclama da dificuldade de encontrar boa costureira na região. Ele fez uma pausa, como se calculando algo, então continuou. Não seria um salário como o que você ganha aqui, mas teríamos casa para morar, comida da horta, leite das vacas. As crianças poderiam frequentar a escola rural, que fica a uns 2 quilômetros. É um lugar tranquilo, afastado, onde ninguém iria procurar vocês. Naquela mesma tarde, seu Geraldo telefonou para o irmão e no dia seguinte já estávamos com nossas poucas malas arrumadas, prontos para mais uma mudança. Desta vez, porém, não havia o desespero da fuga, apenas a determinação firme de continuar construindo nossa nova vida longe do alcance de Roberto. A fazenda Santa Helena ficava a cerca de 40 quilômetros de Maringá, numa região de colinas suaves, cobertas por cafezais e pastagens. A casa que nos foi destinada era simples, mas muito melhor que nosso quartinho em Londrina. Tinha 2 quartos pequenos, uma sala, cozinha com fogão a lenha e um banheiro externo. O luxo maior era a varanda ampla, que circundava toda a construção
perfeita para estender roupas nos dias de chuva e para as crianças brincarem protegidas do sol forte. O dono da fazenda, Seu Raul, irmão de Seu Geraldo, era um homem sério e de poucas palavras, mas justo explicou minhas funções, cuidar da casa-sede quando ele e a família não estivessem, o que acontecia durante a maior parte do ano, já que viviam na cidade, supervisionar o trabalho da única empregada que vinha diariamente, manter um pequeno inventário dos itens da despensa e, claro, atender às encomendas de costura de Dona Regina, sua esposa, que aparecia na fazenda geralmente aos fins de semana. O trabalho era menos intenso que na loja. E o ambiente rural trouxe uma paz que não conhecíamos havia muito tempo. Pedro, Ana, Helena e Rita floresceram naquele espaço aberto, corriam pelos campos, aprenderam a nadar no pequeno açude, ajudavam a colher frutas no pomar. A escola rural, apesar de modesta, tinha professores dedicados. E as crianças logo fizeram amizades. Foi nessa época que comecei a realmente respirar, a sentir que talvez, apenas talvez, tínhamos conseguido escapar de verdade. Em julho de 1966, recebi mais uma carta de minha antiga vizinha. Novamente através de Dona Isorina, Roberto havia chegado a Londrina algumas semanas após nossa partida. Visitou todas as lojas de tecido da cidade, descrevendo-me em detalhes, mostrando fotos das crianças por sortar. Seu Geraldo havia sido alertado a tempo e negou veementemente conhecer alguém com minhas características, frustrado e sem dinheiro. Roberto permaneceu na cidade por quase um mês, bebendo em bares baratos, cada vez mais desleixado e agressivo, até ser preso por envolvimento em uma briga que resultou em um homem hospitalizado, cumpre uma pena curta e, pelo que a vizinha soube, retornou para nossa cidade natal, mas já não vivia em nossa antiga casa, que havia sido retomada pelo banco por falta de pagamento. Aquela carta foi um marco pela primeira vez desde nossa fuga. Permiti-me acreditar que realmente estávamos livres, que poderíamos construir uma vida sem olhar constantemente por cima do ombro, temendo a sombra de Roberto. O restante de 1966 e o ano de 1967 passaram em relativa tranquilidade. Meu trabalho na fazenda se estabeleceu em uma rotina confortável. As encomendas de costura de Dona Regina e suas amigas da Sociedade de Maringá eram bem pagas e me permitiram finalmente comprar uma máquina de costura nova, uma Eldin, que embora não fosse tão robusta quanto minha antiga Singer, atendia perfeitamente às minhas necessidades. As crianças cresciam saudáveis e, gradualmente, as cicatrizes emocionais começaram a sarar. Ana, Helena, que nos primeiros meses após a fuga ainda acordava chorando, chamando pelo pai, agora sorria com mais frequência. Rita, tão pequena, quando partimos que mal se lembrava da vida anterior, florescia como uma florzinha selvagem. E Pedro, meu pequeno homenzinho, parecia finalmente permitir-se ser criança novamente, brincando e rindo, sem a sombra da responsabilidade precoce que assumiu durante nossos dias mais difíceis. No início de 1968, um evento inesperado mudou novamente o curso de nossas vidas. Dona Regina, que havia se tornado uma espécie de patrona para mim, organizou uma exposição beneficente em Maringá, onde artesãs locais poderiam mostrar e vender seus trabalhos. Ela insistiu que eu participasse, exibindo alguns dos vestidos e conjuntos que havia criado, relute inicialmente, ainda temerosa de exposição pública. Mas acabei cedendo. Para minha surpresa, meus trabalhos foram um sucesso. Recebi
diversas encomendas e, mais importante, chamei a atenção da proprietária de uma boutique no centro de Maringá, Dona Aurora, que me ofereceu a posição de costureira principal em seu estabelecimento. O salário era consideravelmente melhor do que meus rendimentos na fazenda, mas significaria deixar a segurança e o isolamento que nos protegiam. Passei noites em claro, pesando os prós e contras, conversando com as crianças, orando por orientação. Por fim, decidi aceitar. Havíamos passado tempo suficiente escondidos, vivendo nas sombras. As crianças mereciam mais. Melhores escolas, mais oportunidades. Uma mãe que não vivesse constantemente com medo. E eu mesma merecia a chance de realmente construir algo, de usar meu talento em todo o seu potencial. Com a ajuda de Dona Regina e Dona Aurora, encontramos uma pequena casa para alugar nos arredores de Maringá. Era uma construção modesta, comme dois quartos, sala, cozinha e um pequeno quintal onde plantei flores e uma horta, luxos que nunca pude ter em nossa vida anterior. O aluguel era um desafio para o meu orçamento, mas Dona Aurora, vendo meu talento e dedicação, ofereceu um adiantamento generoso que nos permitiu fazer a mudança e comprar os móveis essenciais. Foi assim que, em março de 1968, demos mais um passo em nossa jornada. Deixamos a segurança da fazenda isolada para nos integrarmos à vida urbana de Maringá. As crianças foram matriculadas em uma escola pública da cidade, onde tiveram que se adaptar novamente, fazer novos amigos, aprender novas rotinas. Para mim, o trabalho na boutique representava um desafio diário. A clientela era exigente, as tendências mudavam rapidamente e Dona Aurora, embora justa, esperava perfeição em cada costura, cada acabamento, mas era também profundamente gratificante. Pela primeira vez, meu trabalho não era apenas um meio de sobrevivência, mas uma forma de expressão, uma arte que era reconhecida e valorizada. Nos primeiros meses, ainda olhava nervosamente para cada homem que entrava na boutique ou que cruzava nosso caminho nas ruas da cidade. Mas, gradualmente, essa vigilância constante diminuiu. As notícias ocasionais que chegavam através de Dona Teresa indicavam que Roberto havia submergido cada vez mais no alcoolismo, perdendo qualquer traço do homem respeitável que, uma vez fora, a última informação, chegada no final de 1968, era que ele havia deixado nossa cidade natal, possivelmente rumando para Curitiba, onde tinha um primo distante. Foi nessa época, quando completamos 3 anos de nossa nova vida, que percebi algo extraordinário. Estávamos realmente vivendo, não apenas sobrevivendo. As crianças tinham amigos, hobbies, planos para o futuro. Eu tinha um trabalho que amava, um pequeno círculo de amizades, até mesmo um caderninho, onde anotava sonhos, talvez uma máquina de costura industrial. Quem sabe um dia um ateliê próprio? Anuat, sentada na pequena varanda de nossa casa, alugada, olhando as crianças brincarem no quintal iluminado pelo pôr do sol, eu pensava na jornada que nos trouxera até ali, nas marcas que ainda carregávamos, visíveis e invisíveis, nos desafios que ainda teríamos pela frente, mas também na força que descobrimos em nós mesmos, na capacidade de reconstruir a partir dos escombros, de transformar o medo em esperança. E, em algum momento daquela época, percebi que aquele silêncio pesado que carregava dentro de mim, desde os tempos na cozinha de nossa antiga casa, aquele silêncio feito de medo, de palavras não ditas, de gritos sufocados, havia sido gradualmente substituído por outro tipo de silêncio, tranquilo, contemplativo,
quase luminoso, um silêncio, não mais de sobrevivência, mas de renascimento. A década de 1970 chegou trazendo ventos de mudança para o Brasil e para a nossa pequena família. Eu estava entrando nos meus 30 anos, uma idade em que muitas mulheres da minha geração já se consideravam velhas, mas eu me sentia como se estivesse apenas começando a viver, de verdade. Pedro tinha 11 anos, Ana Helena, John e Rita. Todos na escola, todos saudáveis, todos finalmente vivendo uma infância normal, sem o medo constante que havia marcado nossos primeiros anos juntos. Meu trabalho na boutique de Dona Aurora prosperava de simple costureira. Fui promovida a assistente principal, responsável não apenas pela confecção das peças mais elaboradas, mas também por ajudar no atendimento às clientes mais importantes e por treinar as novas costureiras que chegavam. Meu salário havia melhorado consideravelmente, permitindo-nos algumas pequenas luxúrias, um rádio novo para a sala, livros além dos escolares para as crianças. Ocasionalmente, um sorvete na praça aos domingos, M1971, um acontecimento inesperado mudou novamente o rumo de nossas vidas. Dona Aurora, já com quase 70 anos e sem filhos, chamou-me para uma conversa séria após o expediente. Sentadas na pequena sala dos fundos da boutique, com xícaras de chá entre nós, ela anunciou sua decisão de se aposentar e retornar à França, sua terra natal. Francisca, ela disse, com aquele sotaque francês que nunca perdeu, mesmo após décadas no Brasil, quero lhe fazer uma proposta. Este estabelecimento é toda a minha vida. Não posso simplesmente fechar. Lu, gostaria que você o assumisse. Fiquei sem palavra, a xícara de chá, suspensa no ar, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Assumir a boutique? Uma mulher que há apenas 5 anos atrás estava escondendo moedas em uma lata de goiabada para fugir de um marido abusivo. Não tenho como pagar pelo negócio. Dona Aurora consegue finalmente dizer, constrangida. Tenho algumas economias, mas ela ergueu a mão, interrompendo-me com um sorriso. Não estou pedindo pagamento adiantado, querida. Podemos estabelecer um acordo? Você me paga uma parte inicial, o que puder, e o restante mensalmente, como uma porcentagem dos lucros. Conheço o seu trabalho, sua dedicação. Sei que a boutique prosperará em suas mãos. Levei o assunto para casa, discuti com as crianças durante o jantar. Pedro, sempre prático. Mesmo tão jovem, perguntou sobre os números. Preocupado, se conseguiríamos manter nossa estabilidade recém-conquistada. Ana Helena, sonhadora, ficou imediatamente entusiasmada com a ideia de sua mãe ser dona de boutique. Como ela dizia com orgulho, Rita apenas queria saber se eu estaria feliz. Essa pergunta simples, você estará feliz? Mamãe, foi o que decidiu tudo. Percebi que sim, isso me faria imensamente feliz. Não apenas pelo status ou pela oportunidade financeira, mas porque representava o fechamento de um círculo da mulher aterrorizada que escondia seu talento para não despertar a ira do marido. Eu me transformaria na proprietária de meu próprio negócio, usando esse mesmo talento para sustentar minha família e construir nosso futuro. Em janeiro de 1972, assinamos os papéis. A Boutique Aurora passou a se chamar Atelier Francisca, uma sugestão da própria Dona Aurora, que insistiu que eu colocasse meu nome para que todos saibam quem está por trás das criações, com minhas economias e um pequeno empréstimo do banco que consegui com a ajuda e garantia de seu Raul.
O fazendeiro, que tão gentilmente nos acolheu anos antes, fiz o pagamento inicial, acordado. As primeiras semanas como proprietária foram um turbilhão de emoções e responsabilidades. Havia tantos aspectos do negócio que eu desconhecia: contabilidade, administração, marketing. Por sorte, mantive a funcionária administrativa que já trabalhava com Dona Aurora, uma senhora discreta chamada Olívia, que se tornou meu braço direito, e, eventualmente, uma grande amiga. Decidimos renovar o espaço, tornando-o mais leve e convidativo, mas mantendo a elegância que sempre caracterizou o estabelecimento. As paredes foram pintadas em um tom suave de azul, novas cortinas, confeccionadas. Uma pequena área com poltronas confortáveis e uma mesinha para café instalada para que as clientes pudessem aguardar confortavelmente suas provas. O movimento inicial foi preocupante. Algumas clientes mais antigas, acostumadas com o estilo francês de Dona Aurora, mostraram-se relutantes com a mudança. Houve até quem questionasse abertamente se uma brasileira seria capaz de manter o padrão sofisticado da boutique. Essas dúvidas me magoavam, mas também acendiam em mim uma determinação ainda maior de provar meu valor. Foi Ana Helena, com sua personalidade espontânea, que inadvertidamente nos deu a virada que precisávamos. Em uma tarde de sábado, quando estava na loja comigo, as crianças frequentemente passavam os fins de semana ajudando no ateliê. Ela comentou com uma cliente sobre como eu havia desenhado e costurado o vestido que usava, o modelo simples, mas com detalhes bordados à mão que o tornavam único. A cliente, impressionada, pediu para ver outros modelos originais. Francisca. Percebi então que estava cometendo um erro. Em vez de tentar replicar o estilo de Dona Aurora, eu deveria apostar em minha própria identidade como criadora. Com isso em mente, dediquei as noites das semanas seguintes a desenhar e costurar uma pequena coleção que apresentava minha visão, uma mistura de elegância europeia, que aprendi com Dona Aurora e elementos brasileiros, cores vibrantes, bordados inspirados em nossa rica cultura. A coleção foi um sucesso. As clientes mais jovens, especialmente, responderam com entusiasmo. Logo, a notícia de que havia um ateliê em Maringá com peças únicas que combinavam sofisticação e brasilidade começou a se espalhar. Mulheres de cidades vizinhas e, eventualmente, até de Londrina, passaram a nos visitar. Em meados de 1973, a transformação estava completa. O Ateliê Francisca tinha sua própria identidade, sua cliente fiel. Seu lugar no comércio local. Os pagamentos mensais para Dona Aurora eram feitos pontualmente e, para minha satisfação, geralmente acima do mínimo acordado, graças ao crescimento constante das vendas. Nossa vida pessoal também florescia. Pudemos mudar para uma casa maior, ainda alugada, mas com um quarto para cada criança. Um luxo que eles nunca haviam experimentado. Pedro, agora, com 14 anos, mostrava talento para os números e falava em estudar contabilidade. Ana Helena, com 12, já demonstrava interesse pela moda e passava horas desenhando vestidos, alguns surpreendentemente criativos para sua idade. Rita, aos 10, era mãe reservada, mas revelava um talento incrível para a música, especialmente para o piano, que começou a aprender na escola. Foi em 1974 que um fantasma do passado surgiu inesperadamente. Uma tarde de quinta-feira, eu estava atendendo uma cliente
quando Olivia aproximou-se discretamente. Francisca, há um homem perguntando por você. Ela disse em voz baixa. Ele parece bem. Não parece o tipo de pessoa que frequenta nosso estabelecimento. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Antonio, após tantos anos, pedi a Olivia que continuasse o atendimento e fui até a frente da loja, o coração batendo acelerado. Não era Roberto, era José, o irmão mais velho dele, que eu havia conhecido brevemente durante nosso noivado, mais magro e mais velho do que me lembrava, mas com os mesmos olhos escuros que me faziam lembrar dolorosamente os olhos de meu ex-marido. Francisca, ele disse simplesmente, como cumprimento, não foi fácil encontrar você. Convidei-o para entrar na pequena sala dos fundos, longe dos olhares curiosos. Ofereci café, que ele aceitou silenciosamente. Por um longo momento, apenas ficamos sentados, olhando um para o outro, através de anos de ausência e histórias não contadas. Elle mourut. José finalmente disse: Sem rodeios. Roberto, há 3 semanas, Ciros repatitza. Não sei dizer o que senti naquele momento. Não foi alegria. Certamente, nunca desejei a morte de Roberto. Apenas nossa liberdade dele. Não foi tristeza. No sentido convencional, foi algo mais complexo. Uma sensação de encerramento, de um capítulo finalmente concluído. Sinto muito, diz automaticamente, porque era o que se dizia quando alguém comunicava uma morte. José deu um pequeno sorriso triste. Não precisa mentir para mim. Francisca, sei o que meu irmão fez com você. Com as crianças, nunca aprovei. Nunca consegui fazer. Luparar, mas sabia? Todos sabiam. Essas palavras, todos sabiam, caíram sobre mim como um peso. Durante anos, sofri em silêncio, acreditando que ninguém suspeitava ou que, se suspeitavam, não se importavam o suficiente para intervir. Saber que não era invisível, que minha dor não era invisível, trouxe um tipo estranho de conforto tardio, porque veio me procurar, perguntai, não com hostilidade, mas com genuína curiosidade. 2 razões. E respondeu José, colocando a xícara de café sobre a mesa. Primeiro, achei que você deveria saber. Segundo, há questões legais. Vocês nunca se divorciaram. Tecnicamente, você ainda é viúva dele. Há alguns bens, não muitos, mas algo que as crianças têm direito como herdeiros. Com relay, depois de tudo que passamos, depois de todo o esforço para construir uma vida nova, independente, distante de Roberto, a ideia de que ainda estávamos legalmente ligados a ele parecia uma zombaria cruel. Não quero nada dele. Respondi firmemente. As crianças não precisam de nada dele. José assentiu, como se já esperasse essa resposta. Entendo, mas pense nas crianças. Francisca não é muito, mas poderia ajudar. Com os estudos deles, e há a questão dos documentos. Se vocês quiserem viajar para fora do país algum dia, se as meninas quiserem se casar, vão precisar de documentos atualizados, declaração de óbito. Ele estava certo. E claro, por mais que eu quisesse manter Roberto permanentemente fora de nossas vidas, havia questões práticas a considerar. Prometi a José que pensaria no assunto e combinamos de nos encontrar na semana seguinte. Ele me deixou seu endereço em Curitiba e um número de telefone. Aquela noite foi de intensa reflexão. Contei às crianças sobre a visita de José, sobre a morte do pai. Pedro, agora um jovem de 15 anos, recebeu a notícia com uma expressão neutra, quase como se estivéssemos falando de um estranho. Ana Helena chorou um pouco. Não pelo pai que conheceu, creio,
mas pela ideia do pai que nunca teve Rita, que mal se lembrava de Roberto. Ficou mais intrigada com a ideia de um tio que nunca conhecera do que com a morte, de um pai que era apenas uma figura nebulosa em sua memória. Conversamos longamente sobre o que fazer a respeito da herança e das questões legais. Para minha surpresa, foi Pedro quem defendeu que aceitássemos o que nos era devido por direito. Não é como se estivéssemos pedindo algo a ele. Mãe, disse meu filho, com uma maturidade que às vezes me assustava, é simplesmente o que a lei diz que nos pertence e podemos usar esse dinheiro para coisas boas, para nosso futuro, transformar algo ruim em algo positivo. Nas semanas seguintes, iniciamos o doloroso processo de regularização. José foi incrivelmente útil, contratando um advogado em Curitiba que cuidou da maior parte da burocracia. Descobrimos que Roberto havia deixado uma pequena casa na periferia de Curitiba, comprada anos depois de nossa fuga, e uma apólice de seguro do banco onde trabalhara, que, surpreendentemente, nunca fora cancelada. Não era uma fortuna, mas, como Pedro sabiamente observou, poderia ser transformada em algo positivo. Decidimos usar o dinheiro exclusivamente para a educação das crianças, estabelecendo uma pequena poupança para cada um, que seria acessada para cursos técnicos ou faculdade. O ano de 1975 trouxe mais uma grande mudança em nossas vidas. Com o negócio prosperando. Finalmente pude realizar um sonho que carregava desde os dias na fazenda. Comprar nossa própria casa. Não era luxuosa, mas era espaçosa. Areada, com um belo jardim, onde plantei flores e uma pequena horta de ervas que usava para fazer chás. Cada criança tinha seu quarto. Havia uma sala de jantar, onde podíamos receber amigos e, o mais importante, era nossa. Ninguém poderia nos tirar dali. A sensação de assinar a escritura, de receber as chaves, de cruzar a porta da frente, sabendo que aquele pedaço do mundo nos pertencia, foi indescritível. Naquela primeira noite, em nossa nova casa, preparei uma pequena celebração, nada extravagante, apenas um bolo caseiro e refrigerantes. Mas comemoramos como se fosse a festa mais luxuosa do mundo, sentados à mesa da cozinha. Uma cozinha luminosa, acolhedora, sem fantasmas, nem medo. Olhei para meus filhos, agora quase adultos, e senti uma onda de gratidão tão intensa que mal conseguia falar. Havia sido uma jornada longa, dolorosa em muitos momentos. Mas estávamos ali, havíamos sobrevivido. Mais que isso, havíamos triunfado. Estou muito orgulhosa de vocês. Consegui dizer finalmente, o vous aime, Borgoda. De todos nós, Pedro, sempre o mais contido, sorriu e ergueu seu copo. A nossa família, ele disse simplesmente Ana Helena, com lágrimas brilhando nos olhos. Acrescentou, e a nossa mãe, a mulher mais corajosa do mundo, Rita, minha pequena caçula, que agora já estava com quase 12 anos, levantou-se e veio me abraçar. Te amo. Mãe, ela sussurrou. Naquele momento, sentada em minha própria cozinha, cercada pelo amor de meus filhos, percebi que o silêncio que uma vez me aterrorizara havia sido completamente transformado. O silêncio da cozinha de nossa antiga casa, um silêncio feito de medo, de palavras não ditas, de gritos sufocados, estava morto e enterrado. Junto com todas as outras sombras do passado, em seu lugar, havia um novo tipo de silêncio, o silêncio confortável de um lar onde as palavras não precisam ser medidas cuidadosamente, onde os sentimentos podem ser expressos livremente, onde a paz não é apenas a ausência de conflito, mas a presença plena de amor.
Olhando para trás hoje, aos meus 85 anos, com meus filhos adultos e bem-sucedidos, meus netos já crescidos e até alguns bisnetos, penso naquela jovem aterrorizada de 25 anos que somava moedas escondidas em uma lata de goiabada. Queria poder voltar no tempo e dizer a ela: vai ficar tudo bem. Você é mais forte do que imagina. Mas talvez ela já soubesse disso. Em algum lugar profundo de seu ser, talvez essa força sempre estivesse lá, apenas esperando a oportunidade de se manifestar. E se existe uma lição que aprendi em todos esses anos, é que nunca é tarde demais para recomeçar, para quebrar o silêncio, para encontrar sua voz. Nunca é tarde demais para transformar medo em esperança, sobrevivência em vida plena e uma história de dor em um testemunho de coragem. Meus queridos, se vocês gostaram do meu vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!